Então, pessoal, boa noite para vocês, boa noite, turma, boa noite, garotos e garotas do curso técnico em administração. Vamos dar início então neste momento, né, hoje, 18 de maio de 2021, a nossa segunda aula sobre ética profissional e relações humanas. Eu estou com a apresentação aberta aqui para ficar melhor a gravação para vocês. E então, se alguém conversar no chat e eu não escutar, por favor, me avise que eu vou lá no chat para ver a mensagem. Pode ser? Pode ser. Eu não sei. Sim. É porque eu fico vendo apenas a apresentação dessa maneira que fica a gravação aqui. Então, nós estamos caminhando nessas nossas aulas rumo à ideia de entender o que é a ética profissional, como eu marquei bastante na primeira aula com vocês, entender o que é isso, entender o que as relações humanas significam, como que elas são estruturadas. Então a gente tem uma grande jornada ainda pela frente e hoje, né, nessa aula, o roteiro da nossa aula nós vamos passar pelo processo de socialização, que seria a formação da ética, né? E aí nós vamos entrar em uma área bem específica das ciências humanas que se chama sociologia. Então nós vamos falar de sociologia e eu também vou utilizar com vocês alguns conhecimentos de psicanálise. Então, se em algum momento não ficar claro para vocês, por favor, me interrompam, pergunte, porque a ideia aqui é que vocês aprendam. Então não adianta eu apresentar teorias, palavras, frases, conceitos, se vocês não estão em compreensão com o que nós estamos conversando. Então, por favor, se não entendeu alguma coisa, se não ficou claro, ou se, professor, é isso mesmo? Eu entendi isso, é isso? Pode me interromper, porque esses momentos de interrupção, né, no roteiro, digamos assim, são os momentos que mais nós conseguimos aprender. Por que nós conseguimos aprender mais? Porque vai ser o momento que você vai dizer: olha, professor, eu entendi isso. É isso mesmo? E aí, se não for, ou se for algo similar, a gente vai ajustando os entendimentos. Tá certo? Então, como eu falei na última aula, eu não importo em ser interrompido, muito pelo contrário, acho que as interrupções são muito saudáveis. E a última aula foi muito bacana. Hoje mesmo, conversando com o coordenador do curso, eu falei: olha, gostei muito da turma, gostei do engajamento. Tem um ou outro que não participou, mas as participações foram bastante positivas na primeira aula. E eu espero muito que a gente consiga manter esse nível de interação, de engajamento. E eu preciso de vocês, né, para que esse engajamento aconteça. Então nós vamos falar do processo de socialização, que seria a formação ética, bem abarcados pela sociologia. Hoje e amanhã eu vou utilizar alguns teóricos da sociologia. Hoje eu vou falar de uma maneira mais ampla e amanhã eu vou apresentar para vocês alguns autores. Por que eu faço isso? Porque eu não vou querer que vocês estejam aqui para aprender o que alguém falou e sair reproduzindo igual um papagaio sobre isso. Então nós vamos problematizando para que os conceitos, na hora que os conceitos chegarem, né, o que eu for trazer a ideia de um filósofo, de um sociólogo, de um psicanalista, essas ideias precisam fazer sentido, ok? Depois, nós vamos falar aí do humano como um ser social. Na última aula, inclusive, a questão que eu pedi para vocês escreverem era sobre isso, né? Demarcando o que vocês entendem aí por essa formação do sujeito, né? Um sujeito, ou seja, aquele que se sujeita a alguma coisa. Então, para ser sujeito, você precisa estar sujeitável, né? Você precisa estar, vou dizer uma palavra que não é no sentido negativo, mas é o sentido da conceitual mesmo, alienado a alguma instituição. Alienado no sentido de ligado, né? Você está ligado a um conceito, ligado a uma ideia, você segue esse padrão. Até porque as pessoas que não se comportam como a sociedade espera, aí tem um filósofo, vou chamar aqui para nossa conversa, chamado Michel Foucault, que é um francês do final do século passado. O Foucault vai dizer que quando a pessoa não entra na sociedade, ou seja, quando ela não cumpre
a moral e a ética, ela é tirada do meio social. Ela é levada para o manicômio, ou ela é levada para um presídio, né? Ou ela é presa numa escola, se for uma criança, né? Uma escola de formação integral. Então, tudo isso são mecanismos, dizendo Foucault, para que o sujeito, aliás, para que a pessoa vire sujeito, ou seja, para que esse ser humano cumpra a regra social. Então, nós vamos falar bastante sobre isso hoje. Também vamos passar no nosso roteiro sobre ética nas relações que a gente estabelece no mundo contemporâneo na internet. Então, hoje, eu vou marcar alguns pontos aqui, vou trazer 6 questões para a gente falar sobre isso, como que as redes sociais, né, a sua aparição nas redes sociais, a sua representação, eu vou além, né, o personagem que você cria para publicar nas redes sociais, ele hoje é fundamental, ele, ela, né, o seu personagem, a sua personagem da internet, é fundamental sobre a ética. Então hoje o nosso roteiro vai ser esse. Então, Tipo, professor, meu pode. personagem não tem não, meu personagem aqui é o Taylor mesmo, ó. Olha a fotinha aqui dele aqui, pegada de Free Fire. Será, Taylor? Será que não existe uma edição? Você não coloca nenhum filtro? Não, vocês me chamam de Taylor, você não me chama pelo nome, é um cara que eu crio, um personagem. Sim. A gente se engana muito. A gente acha que o personagem da gente é a gente. Mas eu vou problematizar isso e vou mostrar para você que existem coisas nossas que não são publicadas. Existem publicações que elas são editadas, e aí pode ser um texto editado, né? Você escreveu um texto, então ele passou por uma edição, ou uma foto editada, para Tudo meu é representar alguma editado, coisa. professor. Oi? Tudo que eu publico é editado, não tem nada normal não. Não é nada natural, tudo artificial. É, Vamos falar um pouco sobre isso. Então, reforçando aí o funcionamento das nossas aulas, nessas aulas de 50 minutos, é, como eu já falei, vou reforçar. Quem não entrou, quem não ingressou no Google Sala de Aula, ingresse através desse link. Eu mandei ele lá no grupo do WhatsApp também, para vocês entrarem. Não, tem gente ainda que não ingressou nessa sala. Lá já está o slide da aula passada, os vídeos da aula passada e a atividade da aula passada. Então, todos os dias, no máximo num dia posterior à aula, vocês vão entrar na sala de aula e vão encontrar. Por que eu vou postar posterior e não anterior? Justamente porque nós precisamos, eu já quero postar o vídeo da aula, então precisa que a aula aconteça primeiro, para depois eu postar o material. A aula passada tinha pouco texto no slide, mas essa nossa aula vai ter alguns textos, terão alguns textos, e eu vou postar lá porque como eu disse, eu vou passar a atividade sempre no dia, para que não fique sobrecarregado vocês e a gente consiga fechar o nosso módulo bacana, né? Para que vocês não tenham problema e eu também não tenha problema. Então, se vocês fizerem a atividade no momento, eu vou estar aqui também para tirar dúvida, então é sobre isso, né? Sobre uma organização melhor das nossas aulas. Só que esse material, esse slide que eu vou postar e os vídeos, é fundamental que vocês revisitem ele. Por quê, gente? Nós somos animais. E hoje eu vou falar bastante sobre isso. Nós somos animais. Em algum momento a gente é iludido que a gente é um animal especial porque a gente pensa, né? Então, isso é uma construção que faz a gente ter uma ilusão de que a gente é tão diferente dos outros animais. Então, a gente tem algumas diferenças, a gente vai marcar algumas diferenças e algumas semelhanças entre os animais, mas uma semelhança que a gente tem com os animais é que nós aprendemos por repetição. Não adianta você querer aprender inglês se você não exercitar aprender o verbo to be. Não adianta você querer aprender matemática se você não exercita fazer os exercícios de matemática. Por quê? Nós somos animais adestráveis. E o adestramento dos animais se faz pela repetição. Então não adianta você só ver o conteúdo no momento da aula. Você precisa repetir esse conteúdo. Você precisa regressar na nossa aula que termina e voltar e ler esses slides. Então não faz nenhum sentido eu colocar lá para vocês
o slide se vocês não estiverem lendo. Vai lá, releia as nossas aulas, releia o que a gente passou, porque você vai, quando você passar o slide que a gente já estudou, você vai voltar para sua mente algumas coisas que foram ditas, alguma memória da lembrança, alguma lembrança de memória que houve dessa aula, e é aí que você vai aprender, tá? Então não se iluda que você está aprendendo na aula. Toda forma de aprendizado precisa de repetição. Nós somos animais adestráveis e adestramento é pela repetição. Você quer ficar bom numa coisa? Repete ela várias vezes, porque é repetindo que você vai fazer o que um filósofo chamado, que eu já falei dele, vou falar bastante também, Aristóteles chama de hábito. Cria-se hábitos, né, o seu comportamento vira um hábito a partir do momento que você vai incorporando isso, treinando isso. E aprender é isso. Então, volte nos nossos vídeos, volte nos nossos slides, releia os textos para reforçar o conhecimento. E eu quero reforçar aqui, como todas as aulas eu vou reforçar com vocês, os nossos combinados, né? Esses 5 pontos aqui que eu vou chamar de princípios éticos que vão nortear as nossas aulas. Você faz parte, o respeito é sempre importante nos nossos laços. Cada um de vocês fazem parte, cada um de nós fazemos parte dessa turma. Fale com educação e aguarde o seu momento de fala, que eu disse, né? Na última aula. Todo mundo merece e deve ter espaço para falar. Mas esse espaço precisa ser valorizado. Como que você valoriza o seu lugar de fala? Escutando, sabendo escutar o momento do outro. Então fale sempre com educação e aguarde o seu momento de fala. Como eu disse, vou reforçar, pode me interromper no momento que eu estou dizendo, pode e deve me interromper, inclusive, né? 3. Ajude os colegas e colegas. Troque ideia, troque figurinha. Cuide do material coletivo como parte do seu particular, porque né? Se é coletivo, significa que também é seu. E dê o seu melhor. Eu quero o melhor de vocês e espero que vocês vejam que eu estou dando o meu melhor. Qual que é a nossa expectativa de hoje? Né? Imagine aí que a gente tem uma flecha para lançar e o centro do alvo da flecha que a gente tem que lançar é sobre isso. Identificar quais os mecanismos o processo social utiliza na conformação de cidadãos e cidadãs para diferenciar ética e moral. Então vamos lá. Olha só. Identificar. Como que a gente identifica? Precisa primeiro olhar. Então eu vou trazer para vocês textos para a gente falar sobre isso e vocês vão identificar, vão reconhecer nesses textos as ferramentas que o processo social se vale para criar cidadão e cidadã. O que é cidadão e cidadã? Cidadão e cidadã são aqueles que fazem parte da cidade. Como que você faz parte da cidade? Quando você incorpora as regras da cidade. Então, cidadania significa se comportar dentro do coletivo de uma cidade. Então, todos nós nos tornamos cidadão dentro de um comportamento que é coerente com a vivência em grupo, com a vivência em uma cidade. Então, conviver, né, o processo de socialização vai te levar a conviver seguindo as regras. E né, tudo isso para a gente conseguir diferenciar o que é ética e o que é moral. E hoje eu vou fazer essa marcação com vocês, diferença entre ética e moral, mas durante todo o nosso módulo, durante todo o nosso componente, nós vamos reforçar isso, porque, digamos assim, o coração da nossa disciplina, do nosso conteúdo, é isso, diferenciar ética e moral e a gente pensar sobre isso. E aí eu quero colocar alguns problemas que nós vamos buscar responder na nossa aula de hoje. Como eu disse para vocês, muito mais importante do que responder é se perguntar. Então, não espere que a gente vai chegar em uma resposta certinha, né? Uma resposta calculada.
com vírgula, ponto, sujeito, verbo e predicado, né? Que é o que a gente espera de qualquer texto. Vírgula, ponto, sujeito, verbo e predicado. Mas que vocês consigam pensar sobre isso, tá? Então, colocando o problema. Como que entramos no processo de socialização? Ou seja, se eu estou dizendo que é processo, quer dizer que tem etapas. Todo processo é aquilo que tem etapas. E aquilo que também demanda uma continuidade. Então eu estou dizendo que fazer parte da sociedade tem etapas. Como que a gente entra nessas etapas de Pra mim, inclusão professor, na sociedade? Pode falar. pra mim é no momento em que você começa a trabalhar, porque você entra num processo de socialização, tu meio que tu faz a mesma coisa que todo mundo faz mesmo no mesmo dia, na mesma hora, todo santo dia, né? Que tipo, pega um ônibus, vai pro trabalho, aí você conversa, aí você fala assim, ô mano, hoje o ônibus tá demorando, o cara fala, ô, pois já toda vez acontece essa coisa, você tá se socializando com várias pessoas ao mesmo tempo, julgando a mesma coisa, fazendo tudo isso todo dia, ó. Socialização, pra mim né? Sim. Quando você começa a trabalhar, tá, será que você não entra nesse processo antes? Será que a família não é um tipo de sociedade? Não, pra mim família é tudo fofoqueiro. Será que escola, antes de começar a trabalhar, geralmente você vai na escola, né? Será que Escola será que a escola não é uma preparação para o trabalho? Será não? É, né? né? Até eu adoro um meme que não sei se vocês já viram, aquela brincadeira da dança das cadeiras na escola, né? Aquela brincadeira que vai tirando uma cadeira, vai Uhum. rodando, e aí tem um meme que é uma imagem das crianças brincando e um meme que é as pessoas entrando dentro do ônibus. E aí o meme tá escrito assim: eu não sabia que a escola estava me treinando pra vida real. Que é Ah, isso, né? entendi. Pra sentar dentro na cadeira, né? Pra sentar. Verdade. Pra disputar um banco dentro do ônibus, né? Uhum. Então, a dança da cadeira, ela se transforma em uma outra coisa. E aí a gente vai entender, pessoal, nas nossas análises aqui, vocês vão ver que esse processo de socialização, essa entrada, né? Eu coloquei entrada bem provocativo mesmo, porque a gente entra nesse processo de socialização. E eu já vou adiantando para vocês que a gente entra nesse processo de socialização muito sem escolha, né? Geralmente a gente já é colocado como um indivíduo que existe para o Estado, a gente passa a ser contado e até fiscalizado pelo Estado antes de dar conta que a gente é gente, né? Os nossos pais geralmente vai lá e nos registra, olha a palavra, registra, cria um documento de registro, né, certidão de nascimento, no qual o Estado passa a saber que o sujeito X e Y, né? Ou talvez só foi a mãe que registrou, que é muito comum, criança só registrada pela Tipo, mãe, ela passa a existir. Então você passa a entrar para o Estado, para a política e até mesmo aí para a vida da cidade antes de você dar conta que você existe, né? Então você Ainda entra, também tem que criar um CPF, o é código de verdade. pessoa. sim, um CPF que é o quê? É um número, né? Um número de identificação. Um número de identificação que eles vão te dar ele e depois você vai apresentar esse número para que essa pessoa consulte quem é você. Então, olha que coisa, né? Isso é o processo de socialização. Você passa a existir para o Estado a partir desse mecanismo que a gente chama de burocrático, né? A burocracia, o Estado é cheio de burocracias, documentos, processos, carimba aqui, leva ali, assina ali. Então tudo isso é uma forma da gente fazer o quê? Entrada, da gente fazer entrada na sociedade. Inclusive se você não tem um CPF, você vai ser barrado, você vai ser interditado em vários processos. Ou ainda, né, se você é homem e se completa 18 anos e não se apresenta para o serviço militar, o seu CPF fica barrado de prestar concurso público. Tem algumas empresas, inclusive, que nem contrata se você não tiver passado pela O apresentação do senhor foi, serviço professor? militar. Foi? O senhor foi? Fui. Eu fiquei uma É semana. quanto tempo? Eu fiquei uma semana e pedi para sair. Eu fui para a base aérea. Ah, E pode eu, pedir pra sair? Pode. às vezes eles deixam, né? Ó, Eu consegui convencer porque Medo. o general falou assim, o coronel, na verdade, falou, eu falei que queria sair
na sexta-feira, eu entrei na segunda e pedi pra sair na sexta. Porque não dei certo, muito sofrimento, eu não dou certo com o serviço militar. E aí o cara virou pra mim, olha onde é que eu chamo a autoridade. Aí Depois, cara, a petição, pra que foi? a autoridade policial militar virou pra mim e falou assim: me convence pra te deixar sair. Aí eu falei pra ele: olha, senhor, dado as circunstâncias, né, de que eu estou vendo como é o serviço militar, eu sei que eu vou produzir mais para a sociedade enquanto uma pessoa civil do que uma pessoa militar. Aí ele pediu para o batalhão bater palma para mim e me deixou embora. Mentira. Olha, Não, vou Consegui, falar isso também, ó. eu consegui argumentar aí. professor, mas por quê? Porque todo homem tem que passar por isso Nós é vagabundo. quando faz 18. Então, por quê, né? Pra quê? Pra que isso? É uma forma do Estado, É. é uma forma do Estado controlar e ter um exército, né? A ideia aí é que o Estado ele quer se equiparar para se proteger de uma guerra ou até mesmo para preparar uma guerra, né? Quando a gente tem um governo que pensa militarmente, um governo que entra em confronto com outros estados, né? Então ele precisa de ter um quantitativo, ou seja, uma quantidade de pessoas para proteger. Aí por isso que as pessoas que que são levadas para lá, elas são treinadas. Alguns ficam como policiais, como militares, outros ficam como eles chamam de reservistas. O que são os reservistas? Em um momento de guerra, a pessoa já teve um treinamento, a gente chama de treinamento básico, digamos assim, aí ela já pode ir para a guerra, né? E esses são geralmente o que o Estado coloca para morrer primeiro. Ô, professor. Eles colocam na linha de frente para levar bala e é isso. Mas o serviço militar, aliás, a obrigatoriedade é porque eles têm a ideia de que se deixar livre, nem todo mundo vai fazer essa formação, né? Então essa formação é uma preparação e isso não é de agora, viu, gente? Isso é desde as primeiras cidades. As cidades se formam criando exércitos, né? Para se proteger e às vezes até para atacar. Ô, professor, Dependendo mas eu sou obrigado a ficar só um ano, né? Não, então, depende, né? Se você não for liberado, você vai ter que servir, né? Por exemplo, se for tem alguns que recebe, já, eu acho, não sei quanto que tá agora, mas na minha época era metade de um salário para você servir. Eu acho que era 4 horas por dia e depende. Alguns anos, ou depende do lugar que você for, né, apresentar, o exército pode querer que você fique 1 ano ou menos. Alguns são 3 meses, 2 meses, então depende muito disso. Mas é isso. E se você não aceitar, se você for convocado, você pode ser até preso, né? Porque você é lei, você é obrigado. E aí Credo, sim. coisa mais esquisita. Então, o meu maior erro da minha vida foi ter feito o meu CPF, porque os caras vão descobrir onde é que eu tô. Nos lugares. Então, a gente, Taylor, não tem muita escolha, sabe? Tipo, a gente vive num estado que teoricamente é livre, mas você não tem muita escolha, porque você decide não ter CPF. E aí? E na hora que você precisar de fazer uma compra e alguém requerer esse CPF? Você vai ter que Professor, eu apresentar. sei um jeito de escapar. Hã? Eu sei um jeito de tu escapar. Como? Tipo, quando você tiver com 17 anos e meio, você faz um filho numa menina. Quando der 9 meses, quando você tiver 18, eles não vão te chamar, porque você vai ter que cuidar do filho. Pronto. Ah, tá. Olha que machista a sua fala. Você faz um filho na menina. Um filho Né? não é um homem que faz o filho na menina. Um filho, Machista, pressão. um filho, Taylor, é feito no encontro do óvulo com o espermatozoide, ou seja, ele é feito a dois. Então não é o Então, cara que faz o então você vai filho. chegar na menina e você vai falar: Ei, menina, meu óvulo pode se encontrar com o seu negócio aí? É? Não é o seu óvulo, é seu esperma. É seu esperma no óvulo dela. Mas é isso, né? Infelizmente, os homens têm essa visão de que faz o filho na menina e agora ela que tá com o filho na barriga, ela que cuide, né? E aí, não sou eu que tô dizendo, são os números, né? Os números de
filhos que são abandonados pelos pais. Mas é isso. Só foi um comentário mesmo, tá? Da sua fala. Mas vamos continuar aqui. A nossa noção para a gente julgar. O que é julgar? Dizer se é certo ou errado. Então, a nossa noção para julgar se é certo ou errado, se é bom ou ruim, se é verdadeiro ou se é mentiroso, é uma formação natural ou artificial? O que vocês acham? Tipo, professor, Eu acho que é artificial. pra mim quem joga é Deus, entendeu? Mas tipo, eu jogo na minha vida toda, eu fui Porque descobrir o povo se baseia. que eu fui Pode descobrir que terminar aí, Gino. eu podia jogar uma pessoa só que eu queria jogar, era meu pai, sabe? Que tipo, eu perdi meu pai antes de ontem, mas tudo bem, né? Eu perdi ele, infelizmente, aí ele nunca participou muito da minha vida. Aí eu só fiquei com ele até meus 10 anos de idade. Ele nunca me viu assim, mais jovem, mais maduro, nem nada. Só fui descobrir que ele morreu antes de ontem. Mas eu queria jogar ele porque ele não fez nada pra mim, sabe? Cagou pra mim. Então, pra mim é a única pessoa que eu julgo. Agora esses trem natural, artificial, eu acho que pra mim é natural mesmo. As escolhas da pessoa. Quem é outra pessoa que responder? Assim, tipo assim, ó, a pessoa faz um julgamento, mas, tipo assim, vamos supor que ela vai fazer um julgamento para outras pessoas, igual eu tô falando aqui. A pessoa ela vai fazer um julgamento, ela se baseia no que é imposto pela sociedade, tipo assim, o que é certo e o que é errado. Por exemplo, tem muita gente que é machista, mas para falar as coisas pros outros fala bonito pra fazer bonito, né? Então, assim, você entendeu o que eu quis dizer? Entendi. Que às vezes, a pessoa tem um pensamento, mas para fazer um julgamento ela pode fazer artificialmente para conforme aquilo que é imposto pela sociedade. Carol com Não K. sei se você entendeu. Sim, vamos entender aqui como o natural como aquilo que vem da natureza, né? Então, será que essa capacidade de saber o que é certo e o que é errado está dentro da gente? Ou ela é um artifício, ou seja, artifício é aquilo que é artificial, né? Aquilo que foi criado para nós. Será que vamos imaginar aí que a gente fosse um smartphone, né? Vem no nosso software de funcionamento, ou esse software de julgar o que é certo, o que é bonito, o que é feio, o que é belo e o que é verdadeiro, isso é instalado em nós. Ele é instalado, tipo, a gente vem, é que não falei, professor, a gente vai acompanhando o bonde. Tipo, se na sociedade tivesse assim, todo mundo soubesse que entregar flores pra uma mulher fosse uma coisa ruim, entendeu? A gente ia falar, ó, coisa ruim. Então a gente é natural. Não, tipo, não, quer dizer, instalado na gente, entendeu? Isso, entendeu? Tipo, a gente aprendeu isso. Tipo, se fosse, sei lá, falar que a pessoa é bonita e fosse ruim, aí a gente também ia ter que falar isso, a gente é obrigado, a gente foi instalado a fazer isso. Aí você entendeu, né, professor? Sim. Aí a questão também é que muita coisa que a gente fala em pontos de julgamento, né, de dizer se é bom ou se é ruim, se é certo ou errado, a gente não se dá conta que isso foi instalado em nós. Geralmente, nós vivemos como se fosse natural, né? Como se viesse de dentro aí uma luz que te dissesse que isso é certo ou que isso é errado. E por muito tempo, os filósofos e muitos filósofos acreditaram nisso, de que o ser humano ele era capaz em si mesmo, ou ele podia por si mesmo, sem precisar dos outros, escolher o certo e errado. Né? Tem um filósofo que nós vamos falar sobre ele, chamado Immanuel Kant, que ele dizia que existe algo dentro da razão, que está na natureza da razão, que teria essa capacidade de fazer um julgamento universal, ou seja, um julgamento que valesse para qualquer ser humano. Mas vamos falar sobre isso também. E você sabe me dizer o significado de ética e moral? Vocês conseguem me dizer aí? Alguém já consegue, de alguma maneira, ou pelas nossas aulas, ou por alguma coisa do caminhar da vida mesmo, que vocês já trouxeram, que já caminharam nessa jornada chamada vida, na jornada de vocês, alguém consegue me dizer o significado? Ô, professor, de eu não ética consigo e moral? dizer. Não consigo dizer que é ética e moral não, porque nesse trem de caminhada de vida eu só tenho 16 anos de caminhada aí de vida, entendeu? Aí tem as pessoas que já tem mais um tempo aí, eu vou deixar, sei lá, Gabriel que Eu vai tenho ver aqui e menos vai que responder. você, então
Eu Eu Então, vou também tenho conseguir dizer não, porque eu 16. ainda tenho menos que você, Ô, Taylor. aí você ô, quebra em Gabriel. ô Professor, me fala Taylor, dos dois. ô Taylor, não justifique a sua incapacidade ou a sua impossibilidade pela sua pouca idade, né? Eu lembro, você falou 16 anos, eu lembrei na hora de um filósofo moralista do século XIV, italiano, inclusive ele foi religioso, né? Foi fundador dos padres redentoristas, os padres do santuário, chamado Afonso de Ligório. Afonso de Ligório, com 16 anos, já era advogado. Então, não é só sobre idade, né? É sobre a idade e a sua possibilidade. O que te foi possibilitado para você conseguir responder isso? Então, não é só a idade, mas você teve dentro dessa sua jornada, 16 anos já é muita coisa. Você teve a Eu oportunidade. sei. Você Tipo, teve. esse aí que você falou, eu meio que eu compreendo porque eu vejo muito anime. Aí tem um personagem chamado Itachi que com 7 anos o cara tinha uma mentalidade dos Hokage lá. Fodão, com 7 anos, professor. Então o cara já era Sim. brabo, né? Aí então, pra mim, idade não define. Ele pensava mais que um Hokage. Né, mano? O cara era top demais. Olha, Ele pensava o dobro de 3 Hokage, moço. olha que legal. Eu não. Tá vendo? Eu sei um monte de coisa, mas eu não sei o que vocês sabem sobre anime, por exemplo. Então, e olha que pelo que vocês estão falando, tem algum sentido sobre a moral, né? E a ética aí. Então, Sim. vocês precisam, e eu espero que eu consiga isso. Se eu não conseguir, eu vou ser um professor fracassado. De até o final do nosso Caraca, componente. mano. De Caraca, também tem não, professor. Você é Eu muito acho bom que, demais. tipo, vocês precisam. ética e moral, Pode falar. alguma coisa Me relacionada tipo, à fale o postura da significado dos dois. pessoa, né? Ao jeito dela Postura. ser. Postura, jeito dela Igual, quando minha ser. mãe brigava comigo quando eu era pequena, Aham, cria moral, menina. Tipo assim, cria tipo, né? aham. Tem uma postura, uma. É Cria, isso aí, professor. Não sei explicar. cria moral, ou seja, segue a norma. Como que a norma diz que você tem que É, seguir? Se você não tá, Professor, se você não tem obedece, educação, né? Seja educado. é professor. imoral. Ou seja, quem não segue a norma é imoral. Tipo, Pois é. eu acho que eu consigo responder um pouco. Não responder, porque pra isso não tem uma resposta concreta. Mas se o senhor me falar o significado das duas que eu já esqueci, eu consigo dar uma resposta pro senhor. Você acha que você consegue? Vamos lá, né? Rapaz, manda aí. É sobre isso. A última aula eu falei sobre isso. Eu falei, eu Falou. Eu até esqueci. mostrei a frase do Mário Sérgio Você falou que Cortella. as éticas são os valores, né? Os valores, tipo, tá lá no slide. Sim, ética é aonde você consulta para decidir se você faz, se você não faz, se você escolhe ou não escolhe aquele comportamento. Então, na hora da sua escolha, você vai consultar quem? Os seus valores. Se você vai roubar ou não, por exemplo, você vai consultar a sua ética. Se a sua ética diz que sim, você faz. E talvez a sua ética diz que não. E aí você tem um comportamento incoerente com o que você acredita. E aí você mesmo. Professor, aí o senhor me quebra também. Porque, Deixa eu tipo, fazer uma pergunta. sociedade é muito errado você roubar. Mas se eu tiver com os moleques, bora pegar uns skins ali. Rapaz, é só pra zoar mesmo, só pra dar. Pega e sai correndo. Aí, se eu tiver com meus colegas, professor, não tem jeito não. Nós pega um skin e sai correndo mesmo. Nós toca a campanha, sai correndo também. Entendeu? Você tá sendo Sociedade influenciado. Já é a hora da. É meio fraca, né? Já é a hora do. Aí você vai fazer que nem o MC Kevin lá, ó. Foi Nossa, a mulher dele falou de as trem, amizades falsas sobre levou as ele pro onde ele amizades. foi. Vixe, mãe. É nada, é aquele tal ditado, pegar emprestado e não devolver mais, velho. Ah, Não, as foi pessoas os vão falsos criando, amigos, né, as amizades. as pessoas vão criando desculpas, né, para justificar o seu comportamento ilegal, imoral, e dizer que é brincadeira é muito, mas muito, 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 muito inaceitável, né? Não é sobre brincadeira. É hora do moleque dar lugar pro adulto, né? É hora da criança que acha que isso é brincadeira dar lugar para o ser responsável, né? Então, inclusive, né, estar
fazendo um curso técnico, significa que você está se comprometendo em se formar como um profissional, como um bom cidadão. E é por isso que existe esse conteúdo de ética, para fazer vocês entenderem que é hora da criança dar lugar para o adulto. Ou seja, é hora de você deixar de fazer porque os outros dizem que é errado e agir pela sua própria consciência. É hora de você deixar de ser moleque que toca a campainha e vai com os outros para brincar e dar lugar para alguém responsável que vai olhar e falar assim, pra que eu vou tocar a campainha, incomodar uma pessoa que eu nem conheço? Que graça tem nisso, né? Que graça... pra você foi engraçado, professor. Isso é engraçado, pô. É engraçado pro moleque, mas pro adulto, pro homem adulto, isso não tem nada de engraçado. Isso é vandalismo, isso é desrespeito, você vai estar incomodando uma pessoa. Então, assim, pro moleque, realmente, concordo, pro moleque é engraçado. Mas pro adulto, não. Pro adulto, isso é inconsequente, isso é bobeira. E até mesmo, dependendo do moleque, né? Dependendo não é toda criança, né, que faz isso, por exemplo. Depende muito do que alguém aí já marcou. A influência das amizades, né? Pra que isso é construído. Tipo, aí, professor, eu vi no TikTok com o aplicativo Goals, né? Aí eu vi o cara lá tava fazendo a caminhada com ele, o pai dele e a mãe dele. Aí tá, estava negociando lá, aí ele vai e coloca só a mãozinha em cima da campanha, e a mãe dele e o pai dele ficam gritando, não toca, não toca. Aí ele fala, eu vou tocar, vocês tratam de correr. Ele tocou e todo mundo saiu correndo. Tipo, pra mim foi engraçado, e pra mãe dele, o pai dele também. Mas tipo, a pessoa que tava lá na casa, né, talvez não seja mesmo. Você sabe, quando eu tava voltando da escola e os moleques faziam isso, e falava pra eu correr, sabe o que eu fazia? Parava na porta do portão, esperava a pessoa sair ou atender o interfone e falar, olha, foram os moleques que tocaram e correram. Eu também já fiz isso também, é engraçado demais. É tudo questão de postura, né? Você escolhe de qual... E eu faço diferente de todo mundo, então, Os meninos batem no portão e eu fico só andando de boa. Não corre de jeito nenhum, não fui eu. Quem corre é suspeito. Quem corre é suspeito. Ué, não fui eu que bati, ué. Eu já fiz isso também, ficar caminhando, eu deixava os moleques correr tudo. O cara vinha falar, ué, você tá junto? Não, eu tava andando com eles e eles bateu, saiu correndo, eu não fiz nada. Tô andando de boa aqui na minha aqui, indo embora. Quem não deve, não corre. Então, você se preocupa com a ética nas redes sociais e aí como que você representa, né? Como você apresenta para as pessoas que te seguem, né? Ou até mesmo para quem nem te segue, tem gente que tem perfil aberto, qualquer um vai lá e vê. Como que você apresenta a sua imagem? E hoje isso está cada vez mais sério, viu, pessoal? Muitas empresas, se eu não disser todas, né? Eu tenho um amigo que ele é gerente de RH de uma grande indústria e eles têm uma equipe que eles consultam as redes sociais das pessoas que vão fazer, que querem entrar lá, e boa parte eles nem chamam para entrevista depois que vê as redes sociais das pessoas. E eu vou falar e eu vou mostrar para vocês o que eles analisam nas redes sociais. Então, é muita imaturidade a gente achar, eu tô nem aí, faz o que pode, eu publico o que eu quiser, acha de mim o que eu quiser, eu sou assim. É muita imaturidade dizer isso. Por quê? As pessoas estão pouco se importando com você. Por isso você tem que se importar com você. As pessoas, elas não te conhecem e nem vão procurar te conhecer a fundo. Elas só vão ver a sua representação. Então, saber construir um personagem, saber colocar ele nas redes sociais, não é questão de, eu sou autêntico, eu sou transparente. Não, transparência demais não é virtude. Eu falei isso para vocês na última aula. Nenhuma virtude está no excesso. Se passa, é veneno. Se falta, é veneno. A dosagem certa é o remédio de tudo. Então, tudo que é demais passa e tudo que é de menos falta. Então, ser original demais, ser honesto demais, né? Honesto bem entre aspas aqui, transparente demais com a imagem que você passa, não é esperteza, não é maturidade. É coisa de gente que é próprio de adolescente, né? Um adolescente rebelde, a gente brinca aí os rebeldes sem causas, que quer aparecer.
E aí, nesse aparecer, você pode se complicar, né? Porque Professor, as redes sociais, elas não têm, geralmente elas não apagam o registro que você deixou lá. Então, hoje, falar de ética profissional é também cuidar do seu personagem nas redes sociais. E eu vou trazer para vocês algumas dicas de como que vocês podem melhorar e até construir algum personagem nas redes sociais. E outra, é como o CPF que o Taylor falou, não tem muita escolha. Querendo ou não, você precisa fazer um perfil nas redes sociais, gente. Querendo ou não, vocês precisam ter o LinkedIn. Não sei se algum professor já passou para vocês, mas o LinkedIn é um Facebook profissional. Querendo ou não, você precisa fazer Por quê? Se você não existe digitalmente, se você não tem perfil nas redes sociais, você não existe para a sociedade atual. A sociedade atual hoje, ela te exige ter uma representação. Pode ser uma representação, digamos assim, parcial, pode ser uma representação de quem não publica sempre, mas deixar de ter hoje perfil nas redes sociais não é profissional. Por quê? As indústrias, o comércio, ou seja, as empresas que contratam, procuram saber se você tem. E quando você não tem, eles falam, por que o sujeito está se escondendo? Então, hoje as redes sociais, elas são fundamentais quando se fala de ética. o WhatsApp, na verdade, é um perfil, porque você lá nos status, você posta umas coisas que falam muito sobre você, dependendo da pessoa, né? Sim. A foto que você usa também. Ah, professor, falando sobre uma outra parte sobre rede social, queria falar que, tipo, você acha que você tá criando sua vida na rede social, mas, tipo, é muito fácil uma pessoa ir lá e manipular ela. Tipo, por exemplo, tem uma menina aqui no TikTok que ela faz uma dancinha lá, umas dancinhas e posta lá, né? Só que do nada viu umas pessoas lá e falando que ela tava sendo sequestrada, do nada, entendeu? E tava dando muito visualização nos vídeos dela por causa disso. Falando que ela tava sendo sequestrada e tal, tava querendo mostrar sequestrador. E a mãe dela tava falando que não era, que ela não tava sendo sequestrada, pra você ter noção. E tipo, a vida dela tá sendo manipulada agora, do nada. Tem que pensar nisso, né? O que as pessoas hoje não fazem pela fama nas redes sociais? Nossa, tem um filme sobre isso, viu? É O Preço da Fama. É muito bom. Tem uma série na Netflix também que chama Black Mirror, que é uma série que tem várias temporadas e cada episódio mostra uma distopia. O que é distopia? É um tipo de sociedade diferente, né? Diferente do que a gente tem atualmente. E eles mostram bastante, tem vários episódios lá que mostram isso, né? Como que a rede social, elas podem ter poder e tem poder, né? Chama inclusive o Black Mirror aí, né? O nome da série é sobre essa sociedade futura e aí você vai assistir a série, você percebe que nem tudo está no futuro, tem muita coisa já acontecendo nas redes sociais e o que a gente vê. Pessoas que fazem de tudo para ter fama, pessoas que usam das redes sociais para fazer crime, né? Então, a criminologia, ou seja, o sair fora da lei dentro das redes sociais tem um outro peso. Hoje o Estado brasileiro já está criando várias leis para conseguir nortear o quê? As relações humanas dentro das redes sociais. Em um país que se você for menor de idade, você só pode ficar até 10 horas da noite na internet. Sabia, professor? Não conheço. Não tem um país? Tem um país, sim. Na verdade, isso é uma coisa que fica lá na casa, né? A gente espera que os pais consigam acompanhar os filhos e saber o que eles estão lendo, o que eles estão vendo nas redes sociais. Porque como nós vamos falar aqui hoje, a gente é muito a marca daquilo que nos marcou, né? Então, hoje, talvez mais do que um líder religioso, um youtuber influencia mais do que um líder religioso. Então, tem aquela frase, né, que é bíblica: diga com quem tu andas, eu direi quem tu és. Poderia dizer, diga quais são os seus youtubers, quais são os seus tiktokers. E eu vou dizer quem que você é, né? Então, é Qual é a definição aí, pessoal? preciso se preocupar com quem Vou dar uma opinião sua.
com quem a gente admira. Tipo, eu quero saber, você acha que os jogos influenciam as pessoas? Então, vamos falar sobre isso? Professor, olha a resposta, viu, professor? Você vai me Então, magoar, professor. então pode, pode influenciar ou não, né? E aí não depende do jogo, depende da capacidade do sujeito de saber reconhecer o que é jogo e o que é realidade. É sobre a maturidade de quem recebe o jogo. É a mesma coisa sobre um filme, um livro, uma série. Pode influenciar? Pode. É sobre o Big Brother, por exemplo. O Big Brother, ele pode ser um programa fútil que te influencia a só pensar como que está falando, ou você pode assistir ele analisando criticamente o que está sendo falado. Então não é o Big Brother, não é o jogo, não é o filme, não é o livro. É sobre o sujeito, é sobre a formação crítica do sujeito. Esse sujeito que está jogando esse jogo, ele tem maturidade para saber desassociar o que é realidade e o que é ficção? Eu Então, tenho. então é sobre o sujeito. Vamos então continuar colocando a questão. Eu trouxe aqui uma frase do Leandro Carnal, não sei se vocês conhecem. O Leandro Carnal, ele é um filósofo brasileiro, ele não gosta muito de ser chamado de filósofo, ele é historiador da Unicamp, né, a Universidade Unicamp. E tem, Ô, professor, eu vou mostrar para vocês, agora trazer uma frase dele, depois eu vou mostrar um vídeo dele também. Quem não conhece, hoje ele está nas redes sociais, e o Leandro Carnal tem muitos pensamentos sobre ética, tem várias palestras dele no YouTube. Eu vou mandar para vocês vídeo lá no Google Class, indicar vídeos dele também. E os textos, né, do Leandro Carnal, ele fala muito, tem um livro dele que é muito interessante, chama Todos contra Todos, que ele analisa, inclusive está aqui perto de mim, ele analisa esse aqui, ó, Todos contra Todos. Ele analisa as relações éticas no Brasil de hoje, né, e principalmente na internet, os ataques a quem pensa diferente, como que se dá aí essa construção da violência, né? Ele usa muito esse termo, a violência do Brasil de hoje. E o que ele mostra nesse livro, principalmente, é que a violência não é algo novo do nosso tempo, né? O Brasil sempre viveu em conflitos. Só que a gente sempre teve nomes bonitinhos aí, né, para chamar os conflitos. Revolta de Canudos. Então, a gente fria. Guerra do Paraguai, né? A gente nunca fala que a gente está em guerra civil de fato. A gente usa outros termos para falar, mas o Brasil sempre esteve aí banhado por violência. E ele vai analisar nesse livro, Todos contra Todos, como que o ódio, né, ele é construído na cabeça do brasileiro como uma forma de manipular e controlar politicamente. O ódio como até o subtítulo do livro é esse, o ódio nosso de cada dia, né? Como que o ódio constrói isso. Pode falar. Professor, eu ia perguntar pro senhor como é que esses caras entram nessas universidades grandonas. Tem que ter um nível de QI alto, ou então ele paga pra fazer isso? Como é que é? Para ser professor universitário, geralmente é concurso público. No caso dele, é concurso público, Unicamp. E aí tem que ter também feito uma jornada acadêmica, né? Então você tem que ter feito uma faculdade, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, né? Então você precisa estudar para isso. Então depois do ensino médio, vocês já estão saindo, vocês vão sair do ensino médio com plus, né? Porque geralmente as pessoas só fazem o ensino médio e depois vão fazer um técnico. Vocês vão terminar o ensino médio com um técnico. Então quer dizer que vocês já estão aí, digamos aí, de currículo à frente. Aí você vai fazer uma graduação. O que é uma graduação? É um nível de uma faculdade. Então você vai fazer uma faculdade, graduação, aí depois tem pós-graduação, que é o que você faz depois da faculdade. Quem se ingressa como professor universitário, geralmente são os doutores e pós-doutores, que é um nível também de pós-graduação. Então faz especialização, mestrado, doutorado e segue a carreira aí para se tornar um professor universitário.
que é o caminho que eu espero que vocês sigam aí na vida, que vocês sejam apaixonados por É a estudar. vida inteira estudando. É a vida inteira estudando. E é sobre isso, né? É sobre você dedicar a sua vida para você mesmo. Né? Você estuda, não é para o outro. Você estuda para você. Você estuda para conhecer. Você estuda para conseguir. Lembra que a gente falou na última aula bastante sobre o seu lugar no sol? De conseguir o bom lugar, né? Então, fazer uma faculdade, mestrado, doutorado, é uma forma de você procurar esse bom lugar. Quer dizer que todo mestre, todo doutor tem uma profissão? Não, né? Não é só o diploma que te abre portas. Né? Você pode muito bem ter vários diplomas, mas se você não tem um caráter ético, se você não é responsável com aquilo que você faz, você provavelmente não vai permanecer no emprego. Eu até brinco assim, diploma pode até abrir portas, mas se essa porta vai continuar aberta, ela depende do seu caráter e da sua responsabilidade com o que você estudou. E aí vamos lá. Vamos voltar à frase dele. Ainda colocando as questões. O que eu penso não muda nada além do pensamento. O que eu faço a partir disso muda tudo. Então o que a gente tem aqui dessa frase dele? Que a gente tem uma diferença entre pensar e fazer, entre imaginar e praticar, entre teoria e realização da teoria. Então, o que você pensa que é certo ou errado, o que você pensa do que é bom e o que é ruim, o que você pensa do que é bonito ou feio, só vai ter conotação no seu prático, no seu fazer, no que você leva para decidir. Lembra que eu falei da frase do Cortella? Ética é o conjunto dos princípios e valores que nós escolhemos, que nós usamos para escolher a nossa ação. Então, nós escolhemos para responder às 3 grandes questões, diz o Cortella, né? Quero, devo e posso. Sendo que nem tudo que eu quero eu devo, nem tudo que eu devo eu posso. Então, esse pensar antes de agir é o que marca o ser humano diferente dos outros animais que geralmente são impulsivos. Eu estou dizendo que o ser humano não pode agir por impulso? Não. Inclusive, muitas vezes nós vamos agir por impulso, né? É o impulso, digamos aí, selvagem, às vezes até mesmo para defender a própria vida, né? Você faz sem pensar. Claro, a gente faz também sem pensar. Quando a gente faz sem pensar, a gente se iguala ao animal selvagem. Quando que a gente marca a nossa existência enquanto seres humanos? Quando a gente pensa, analisa e faz uma escolha antes de agir. Então, o que você pensa e da onde que você pensa? Você só pode pensar aquilo que te foi oportunizado. Se eu falo para você agora, por exemplo, pense num elefante. Você só vai conseguir pensar na ideia de um elefante se você já foi oportunizado de conhecer a ideia de elefante. E agora se eu digo para você, pense num barrete. Você não vai conseguir pensar num barrete se você não foi oportunizado de saber o que é um barrete. A mesma coisa é sobre a ética. Você só vai conseguir pensar e dar conta de que aquilo é certo ou errado, bom ou ruim, falso ou verdadeiro, se te foi oportunizado o conhecimento sobre isso. Então, a sua reflexão para agir, para ter um bom comportamento, ela só pode acontecer se você teve possibilidade, oportunidade para construir esses valores. Então, construir valores é ter tido uma boa educação, ter tido uma boa referência, que te mostre, eu nem vou usar boa, ter tido educação, ter tido referência, que te mostre o que é moral, o que é ética, para você praticar isso. Então, aí eu marquei aqui, ó, nessa frase, o que você pensa, né, o que você analisa sobre certo e errado é da ordem da ética. E o que você pratica está na ordem da moral. Essa moral, ela nem sempre ela vem da ética. Ela pode vir da lei, né? A lei é
é algo que foi socialmente construído como certo ou errado. E, gente, a lei, o Estado, não quer dizer que é ético. Por exemplo, a escravidão já foi lei. A escravidão já foi aceita em várias experiências de sociedade. Quer dizer que a escravizar é ético? Não. Da mesma forma também que nós não podemos julgar a ética do passado, né? Aliás, a moral do passado, as leis do passado, com a ideia de agora. O Hegel, né, que é um filósofo alemão, ele diz que o caminhar da história é um caminhar em que as ideias vão sendo aprimoradas e por isso a lei vai aprimorando. É como se fosse, né, na concepção do Hegel, como se a história fosse uma pessoa crescendo. A gente vai crescendo e vai dando conta do que fazer e do que não fazer. Para ele, a lei é a mesma coisa. A lei ela foi construída aos poucos de como que a sociedade poderia melhor se organizar para ajustar as relações humanas. Então, a ética é sobre reflexão. É sobre o que passa e o que não passa pelo seu pensamento para decidir o que fazer. E a moral é da ordem da ação, é da prática. Morums, leis, moral, normas, né? A lei, espera-se que as normas tenham sido construídas com éticas. Mas como eu disse para vocês, nem tudo que é moral é ético, né? Como eu citei o exemplo da escravidão. A escravidão já foi moral, já foi legal, já foi lei, mas isso não significa que ela é ética, né? Hoje nós sabemos bem avaliar que não faz sentido nenhum alguém ser escravizado por outro, dado alguma condição, né? Se é escravo de guerra, ou se é porque nasceu em determinado lugar. Então, nada justifica hoje, na nossa construção de, vou chamar evolução, bem perigoso acreditar nisso, né? De que a gente está evoluindo sempre, porque a gente vê que nem sempre tem, às vezes parece que tem retrocesso a história. A história ela nem sempre caminha aí como sempre melhor, como o Hegel acreditou. A gente tem retrocessos, mas hoje o que nós caminhamos enquanto humanidade, enquanto pensamento, enquanto estudo, enquanto debate, é de entender que ética ela tá para o que nós pensamos, decidimos sobre certo e errado. Quando essa ética ela sai do seu individual, ela passa para o coletivo, ela já aí passa, vira lei, digamos assim, é da ordem da moral. E eu sempre digo que existe moral onde falta ética. Como assim? Se eu chego numa sala de aula e tem lá, igual já cheguei nas salas de aulas de terceiro ano principalmente, que eles fazem isso para conseguir dinheiro para fazer formatura. Aí chego lá na sala do terceiro ano, tem um cartaz pregado, regras da sala. Se desobedecer a regra, vai pagar 50 centavos. E aí tem um monte de coisas que esses alunos escrevem, tipo, não jogar lixo no chão, não conversar enquanto o professor está falando, enfim. Coisas que deveriam ser princípios éticos e não princípios morais. Não é porque tá escrito no papel e tá pregado na parede e vai ter uma punição que vai pagar 50 centavos cada vez que você infringir uma daquelas normas que faz-se positivo. O positivo seria o quê? Que as pessoas conseguissem ter relações dentro daquele ambiente conscientes de que aquelas normas, aquelas ideias que estão ali colocadas são as ideias que vão nortear a boa relação. Quando a moral ela aparece, é porque significa que faltou a ética. Se está escrito lá, proibido falar enquanto o professor está falando, significa que tem gente que está falando enquanto o professor está falando. Então, viu só, pessoal? A moral, a norma, ela aparece na ausência da ética. Conseguiu entender isso? Uai, professor. Aos poucos eu tô conseguindo assimilar um pouquinho aqui. A moral é aquilo que é nos imposto a ser feito. A ética é o que a gente
É. Sim. Sim. Mas A não ética é significa porque que é, nós. não significa que é sempre imposto, né? Você pode dar conta que, por exemplo, moralmente é construída a ideia de que a gente não pode sair pelado na rua. Moralmente é construído isso. Isso é moral, né? Inclusive, Sim. se você sair pelado na rua ou pelada, você vai ser chamado de imoral, né? O que é o imoral? O que é contra a moral. Então, você pode fazer isso porque você tem medo de ser preso, né? Você vai sair da rua de roupa por medo de ser preso, ou você pode sair na rua de roupa porque você se dá conta que é a melhor forma de organizar aí a sociedade. Então, nem sempre a moral ela te é forçada, você é forçado a seguir. Às vezes você pode segui-la porque você já tem maturidade para se dar conta de que é a melhor forma de agir. Deu para entender? E a ética? A ética é a reflexão. Quero fazer isso? Devo fazer isso? Posso fazer isso? Então, o que passa pela sua mente antes de você fazer, né? Então, como eu disse, se você age por impulso, você se iguala aos animais. Quem fala isso não sou eu, é o Platão, né? Que fala que aqueles que são dados às paixões se igualam aos animais, ou seja, aquele que age sem pensar. Então, pensar, a ética é o pensar e o questionar, vou chamar assim, o questionar, o cogitar, o analisar antes de fazer. Então, ética é essa capacidade de você avaliar, quero, devo, posso. E a moral já é sobre o que você faz a partir da ética, ou seja, o que você faz a partir do que você analisou. E é lembrando que a moral ela vai abrangir, né? Por que ela vai abrangir? Ela vai abrangir o morums, a lei, aquilo que está colocado enquanto certo e errado pela sociedade. Certo? Sim. Então, processo de socialização e formação da ética. Então, eu vou marcar mais uma vez aqui, ó. Processo. Processo é aquilo que tem etapas. Processo é aquilo que tem início, né? Processo é aquilo que tem, às vezes, a influência de outros fatores. Então, o processo vai ser a construção, né, processual, o desenvolvimento da socialização. O que é socialização? É a possibilidade de você ingressar em um grupo. Então, socializar é relacionar com outros indivíduos. O que faz a socialização? As relações humanas. Então, o processo de socialização ele é desenvolvido dentro de uma formação ética. Então, processo de socialização e a formação ética. Como que o bebê ele vai introduzir essas ideias sobre o que fazer e o que não fazer? Qual que é o papel das instituições? Qual que é o papel da família? Qual o papel da igreja? Qual o papel do mercado capitalista? Porque o mercado capitalista tem princípios que ele quer aí que para você dar certo no mercado capitalista, você precisa funcionar não como você quer, mas segundo a lógica do jogo. Se você não jogar conforme o jogo capitalista coloca, você vai se dar mal. Se você não entender que o mercado é competitivo, você precisa ter um currículo bem construído. Se você não tiver um currículo... Aliás, se você tem só currículo e não sabe defender a sua imagem, se você não sabe se vender, você também não vai conseguir um emprego, você não vai conseguir um bom salário. Então, o desenvolvimento desse sujeito que vai entrar na vida social, ele é marcado por maneiras de como ele deve agir. Professor, na verdade, a gente já aprende isso quando, tipo, um exemplo, quando a gente vai jogar futebol, a gente tem um sonho, né, a maioria dos homens, tem o sonho de ser jogador de futebol, ele já aprende que ele tem que ter um nível de competitividade melhor que os outros, né? Tipo, não ser melhor que eles, mas se entregar, né? Não, com Se dar pra eles certeza. melhor.
o capitalismo utiliza de muitas coisas para isso. A escola, ela é um desenvolvimento de adestramento do indivíduo para competir no mercado, né? Você é avaliado com notas, né? Então, notas, e aí você te coloca um quantitativo, né, dos seus pontos. É para ter uma competição entre o grupo, mas é também para você, partindo daí da vigilância, punição, mérito, né? Aí você recebe uma medalha para incentivar você. Então, eu até coloquei o desenho aí sobre isso. Ou você é validado ou você é invalidado como sujeito. Então, esse processo de socialização é o que vai te constituir. E aí, volta aquela questão que eu problematizei com vocês no final da aula passada. A sociedade constrói, é construída ou os dois? Somos nós que construímos esses valores ou são esses valores que nos constroem? Ou os dois, né? Nós construímos as morais vigentes dentro dos grupos sociais ou nós apenas reproduzimos? Nós formamos ou somos formados pelas instituições? Os valores que eu citei agora, valores capitalistas, valores religiosos, valores familiares, são formados por nós ou nós apenas estamos reproduzindo ele? Pessoal, agora 8h40, né, a hora do nosso intervalo. Vou dar os 10 minutinhos para vocês aí de intervalo e a gente volta daqui 10 minutos, ok?